Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 11 de maio de 2022, uma quarta-feira, 19 horas e 37 minutos em Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do referido livro, o capítulo 2. Livro 1, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, no seu item 3, Propriedades da Matéria. A questão é de número 31. Então, quem estiver acompanhando com o livro, é só abrir na questão de número 31 para poder acompanhar lendo e participando. A questão de número 31, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: de onde provém as diferentes propriedades da matéria? Resposta: das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Lembrando sempre que quem promove essa modificação é o espírito atuando sobre a matéria através da sua inteligência. Questão de número 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Resposta: sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, o elemento único é o elemento material. É dele que provém tudo. Todas as modificações são geradas em cima do elemento material, do elemento primitivo. Não é? É daí que nascem ou que são geradas todas as coisas materiais que nós conhecemos. Kardec acrescenta o seguinte a esta resposta dos espíritos superiores: esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro a acha má. Uns veem azul, os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Questão de número 33. Pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Quer dizer, Kardec insiste, na pergunta: é de lá que vem tudo? É da matéria elementar que tudo é gerado? Ou seja, a matéria elementar, o elemento material, é suscetível, ele pode passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Para confirmar se realmente é um elemento só. Esse é o propósito de Kardec com essa pergunta. A Dani acabou de chegar. Seja bem-vinda, Dani. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, Dani. Eu estava tentando, não conseguia. Pergunta de número 30. Pergunta de número 33, viu, Dani? Tá, joia, obrigada. Então, a pergunta é essa: a mesma matéria, ela pode ser, é possível, que ela possa passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? A resposta dos espíritos superiores é exatamente confirmando aquilo que eles ensinaram no começo desta parte, da parte 2. Eles respondem objetivamente: sim. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aqui é um rodapé de número 1, que é um rodapé de Kardec, que diz o seguinte: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar, pela vontade,
a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Olha, para quem não acredita nisso, procure na internet, no Google, eu não lembro agora exatamente o nome, é um senhor, um cientista japonês, que submete a água às mais diversas situações, ao rock and roll, a uma prece, a um discurso de Hitler, enfim, as mais diversas situações. E toma a água, pega ela nos mais diversos pontos. Pega água de esgoto, pega água de uma fonte limpa, etc. Ele submete essa água a uma determinada situação, depois fotografa as moléculas da água. Não é? É a coisa mais interessante do mundo. A cada situação a que ela é submetida, ela fica com uma forma, com uma aparência. É muito interessante. Procurem isso no Google, porque isso ilustra bem aquilo que os espíritos estão explicando aqui. Que é possível, pelo pensamento, pela ação do pensamento, nós modificarmos as substâncias materiais. Então, nós temos que entender o seguinte: se nós, pelo pensamento, podemos modificar uma substância material, o que dizer das nossas próprias necessidades materiais? Quando a gente dá um bom dia, outro dia a Yara me criticou, você dá bom dia sempre do mesmo jeito. Copia e cola. Peraí, não é assim. O propósito não é facilitar a minha vida, mas ali tem uma mensagem, que está contida uma coisa muito importante. Se nós tivermos bons pensamentos, ideias positivas, o nosso dia realmente será produtivo. Porque é ali que é gerado tudo. Todas as circunstâncias da nossa vida, sejam elas boas ou más, são geradas no nosso pensamento. Não tem outro lugar. A vida começa ali. As situações começam ali. Nós tivemos aí o desencarne de uma pessoa muito querida, eu queria até deixar registrado aqui. Frequentou a nossa casa durante um tempo, uns 4 ou 5 anos mais ou menos, talvez um pouco mais, e ela desencarnou hoje, na manhã de hoje. Lilian Godoy é o nome dela, uma jovem, 40 e poucos anos de idade. E aí ela ligou para uma conhecida nossa e perguntou a respeito, o que ela estava sabendo a respeito. Parece que ela tinha câncer no pâncreas e no estômago, alguma coisa assim, já há algum tempo. E no final da conversa, esta nossa conhecida, que também era amiga em comum da Lilian, disse o seguinte: o médico disse que todo o problema da Lilian é um problema emocional. Agora, eu gostaria que vocês refletissem no seguinte: há algum problema nosso que não seja emocional? Todos eles são gerados pela nossa emoção. Todos, indistintamente. A saúde e a doença é gerada pelas nossas emoções. De onde vêm as nossas emoções? O que gera as nossas emoções? As nossas certezas, as nossas incertezas, a nossa fé em Deus, a nossa falta dela, enfim, todas as coisas. Aonde é gerado tudo isso? Do nosso pensamento. A qualidade do nosso pensamento, o que dá qualidade ao nosso pensamento, é o conhecimento que nós temos a respeito de todas as coisas. A respeito das coisas materiais e a respeito das coisas espirituais. A fé, ela é gerada em função disso. A fé é uma coisa adquirida. A gente não compra fé na farmácia aos quilos ou em cápsula, né? Seria muito bom, né? Se pudesse comprar fé em cápsula, tomava 2 por dia, ficava com uma fé danada no Criador e tal. Seria uma coisa bastante conveniente, mas não é assim, não é? A fé é uma coisa adquirida. Kardec, lá no início do livro,
eu sempre cito isso porque é uma coisa importante. Lá no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Eu, quando li isto, eu achei simplesmente extraordinário, porque eu não sabia nada de coisa nenhuma, não é? E muito menos o que era fé, porque você vai na igreja, o padre diz assim: você tem que ter fé, pô. Você tem que ter uma fé em quê, no quê, como é que eu faço para adquirir isso? Qual é o processo que eu devo utilizar para adquirir a fé? E o Espiritismo explica exatamente isso. É um processo iniciado pelo nosso pensamento que, junto das informações, da qualidade das informações que nós recebemos, nós iniciamos um processo, alimentamos e retroalimentamos esse processo para que o nosso espírito possa entender por que é que nós devemos confiar em Deus. E esta confiança, ela começa pela confiança em nós mesmos. Nós podemos, o dia que o homem confiar nisso, em que ele pode, e que ele não depende de ninguém, ele pode. Aliás, ele não depende de ninguém. Tudo o que ele precisa já está nele, que é a inteligência e o pensamento. Essas duas ferramentas, elas são suficientes para que o espírito, ao longo das suas encarnações e reencarnações, ele possa adquirir tudo aquilo que lhe for necessário para que ele seja feliz. Este é o processo. Então, pensamento é uma coisa prodigiosa. Ele pode gerar muito conforto, ele pode gerar muito bem, ele pode gerar muita saúde, como ele pode gerar muita insalubridade, em todos os aspectos. No nosso corpo físico, no nosso espírito, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, em qualquer circunstância. Então, é extremamente importante que as pessoas entendam isso. Por isso que nós afirmamos e sempre reafirmamos que a doutrina espírita não é uma religião. Pelo menos não é uma religião como essas institucionalizadas por aí, onde a fé é imposta. Você é obrigado a ter fé porque o fulano falou que você tem que ter fé e está acabado. Você não se questiona isso. Espiritismo não, ela te explica como e de que maneira, qual é o caminho que você deve se utilizar para adquirir a fé. E por que ela é importante. E a fé começa nesse processo de nós confiarmos em nós mesmos, sabermos que nós somos filhos do Criador. Como Jesus disse, o Criador, ele ama as suas criaturas, e o amor, como Jesus propalava, ensinava, não tem nada a ver com o amor que nós conhecemos aqui na Terra, que o amor daqui é um amor que se refere mais ao sexo do que a qualquer outra coisa, né? Nós não entendemos exatamente o que é amor, até porque não conseguimos amar como Jesus amou, não é? Como Jesus nos amou. Ele prova isso ao longo da sua vida, ao longo do seu Evangelho, não é? Ele ensina, o Criador vos ama. O Criador é Pai. E que pai dá pedra ao filho que lhe pede pão? Como é que nós pedimos pão a Deus? Pela prece. E não é o pão material só, ou somente, é o pão espiritual principalmente. Porque é dele que nós precisamos para conquistar todas as outras coisas. Jesus disse: tenha fé em Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que nós precisamos fazer. Entender isso como? Começar pelo processo de mudança na nossa maneira de ver a vida, de encarar as coisas, de começar o nosso dia com um bom pensamento e terminar o nosso dia com um bom pensamento, agradecendo a Deus, agradecendo a vida pelo lar, pelo pão de cada dia, pela família, por tudo que nós temos e por tudo que nós não temos, porque nesta vida o sofrimento leva à felicidade. A vida material ela é uma coisa curta, né? É uma coisa
bastante fugaz, bastante passageira. Né? Eu lembro, estava comentando com a Yara outro dia, que eu lembro quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai me deu um relógio suíço, chamado Neuchâtel. Esse relógio completou agora, dia 14 de abril, 60 anos de existência. 60 anos que meu pai me deu esse relógio. Olha como a vida é fugaz, né? Eu tinha 10 anos na época. Para mim foi uma coisa extraordinária ganhar um relógio do meu pai, eu me senti importante, né? E já fazem 60 anos desse acontecimento. Então, a vida ela passa realmente muito rapidamente. E nós temos que atribuir a importância verdadeira à vida, não a importância que as pessoas dão, não é? E que invariavelmente levam as pessoas à infelicidade. Quando ela não confia em si, a infelicidade é certa. É certa. Quando ela confia nela, quando ela confia em Deus, quando ela confia na vida, quando ela é capaz de assinar um cheque em branco e dizer ao Criador: seja feita a tua vontade e não a minha, ela começa a ser feliz. Ela começa a entender o que é ser feliz. Nós atribuímos a nossa felicidade ao número de zeros à direita à direita do número lá da nossa conta bancária. Normalmente as pessoas atribuem a felicidade à quantidade de dinheiro que ele tem. E não tem nada a ver com isso, absolutamente nada. Há pessoas muito felizes com pouco dinheiro e muito infelizes com muito dinheiro. Né? Então, compreender esta coisa muito importante que é o pensamento é fundamental. Né? Eu vou ler mais uma vez para a gente, depois dessa explicação um pouco prolongada, mas a gente tem que fazer, porque é necessário que as pessoas se conscientizem disso. Eu vou ler mais uma vez para a gente entender melhor. Ele diz assim: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva, ou seja, eles não são simples. Lá na matéria, na tabela periódica, o que está como corpo simples não são corpos simples, já são corpos complicados, vamos dizer assim, modificação do elemento material. Né? Na impossibilidade. Pois não, alguém ia perguntar alguma coisa? Desculpa, achei que você tinha encerrado. Tá. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de uma maneira que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Eu só fazer um parênteses, eu acho que o desconhecimento da compreensão do pensamento, que é muito comum entre as pessoas, né? Muitos não sabem dessa possibilidade, eu creio que seja uma grande abertura de porta para a manifestação do egoísmo. Né? Sim, é verdade. Aliás, o egoísmo é gerado pela ignorância. Quando a gente fala em ignorância, nós não estamos falando, usando o termo aqui de forma pejorativa. Nós estamos falando da ignorância gerada pelo desconhecimento das coisas. Não é? Essa ignorância que realmente atrapalha e muito as pessoas. Porque o que a gente ouve nos filmes que a gente assiste, eu sou um cinéfilo, eu gosto muito de filme, eu assisto muito filme todos os dias, acompanho aí Netflix e outras coisas. Gosto muito. O que a gente ouve muito, eu reparo isso, porque como a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, a gente fica exatamente observando essas colocações, né, das pessoas. Né? E como a gente sabe que a arte imita a vida, isso é uma verdade inconteste, a arte imita efetivamente a vida, né? A gente nota que as pessoas fundamentam a sua existência nas coisas materiais. A gente vê gente que vai roubar um banco, num filme, né? Qualquer. Vai roubar um banco, vai assaltar, ou vai matar alguém, ou vai traficar drogas, ou leva droga lá do México para os Estados Unidos, que é muito comum, ali naquela fronteira, na fronteira com o Texas ali.
o tráfico de drogas é muito intenso, gera 300 bilhões de dólares por ano. Olha o absurdo. O absurdo que é isso, né? Um absurdo de dinheiro, né? Acho que é maior que o PIB brasileiro. Acho que o PIB brasileiro está em torno de 200. Um deles dá 300 bilhões de dólares por ano, né? Eu não tenho certeza desse número, mas é um número do número do PIB brasileiro, mas é um número absurdo, 300 bilhões de dólares, é um número absurdo. E pior que isso, né? A droga dá menos dinheiro que o tráfico humano. Traficar crianças, bebês, mulheres, dá mais dinheiro que droga, né? A gente vê gente que faz isso e é entrevistada. Tem uma moça, chama Mariana Seckler, alguma coisa assim. Ela faz um programa no Discovery, que é Mercado Negro, algo assim. E ela vai entrevistar bandido, entrevistar traficante de droga, entrevistar assassino, entrevistar gente que vive do mundo do mercado negro, né? De coisas erradas, de coisas equivocadas, né? Eles falam assim: uma vida é uma só. Eu vou tratar de aproveitar a minha vida. Invariavelmente, esta é a afirmação dessas pessoas. A vida é uma só. Eu preciso aproveitar a minha vida. Como no nosso mundo, quem tem mais dinheiro é considerado mais importante, as pessoas fazem de tudo para ter dinheiro. É onde é gerado isso que você falou, isso que o Alexandre falou, né? É gerado o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência, a utilização de cargos, né, para oprimir, para matar, para humilhar, não é? Porque o homem entende que ele é mais que os outros, não é? Então, analisando desta forma, quando nós vemos aí os países africanos, os asiáticos mais pobres, aonde as pessoas reencarnam em lares que não tem o mínimo necessário, a gente sabe que ali está reencarnando uma dessas pessoas, que pelo excesso de inteligência, né, tinham inteligência suficiente para entender, e pela qualidade dos cargos que desenvolveram aqui na Terra, pediram uma encarnação de bastante sofrimento, de bastante opressão, de bastante limitação financeira, para poder entender, para poder compreender aquilo que eles fizeram na encarnação passada ou em outras encarnações, onde oprimiram, roubaram, corromperam, enfim, cometeram todas essas atrocidades que nós vemos no nosso mundo. Aí pode pensar, mas está errado, isso não tem erro nenhum, está tudo certo. É assim mesmo. Os nossos espíritos primitivos, imperfeitos, só entendem as coisas dessa forma. Ou a maioria de nós só entende dessa maneira. E muitas vezes, como ensinam os espíritos superiores, é preciso que o homem se canse da violência, se canse de todas essas coisas que acontecem no mundo, para ele poder mudar a conduta dele, enveredar por outros caminhos. Por isso que os espíritos ensinam, isso não é tripudiar em cima do sofrimento alheio, não. Eles ensinam que o nosso sofrimento aqui na Terra é prelúdio da felicidade no mundo espiritual. Aí eu quero saber de sofrer aqui, não quero saber de sofrer coisa nenhuma, eu quero saber de ter tudo, de ser feliz, de ter carros bons, casas boas, roupas boas, etc. e tal. E se esquecem que vão ter que retornar. Neste ou em outros mundos como este, vão ter que retornar. Então, é preferível, como dizem os espíritos, se alguém propusesse para um de nós aqui, trabalhar por uma semana intensamente, até a exaustão, para não precisar mais trabalhar pelo resto da vida. Com certeza a gente toparia. Uma semana passa rápido, não é isso? Vamos trabalhar uma semana até a exaustão, depois a gente vai ficar indo de papo pro ar pro resto da nossa existência aqui na Terra. Assim é a nossa vida em relação à vida espiritual.
Exatamente isso, né? Nós viemos para cá para aprender valores, adquirir virtudes que nós não temos, e a vida aqui na Terra não passa de uma semana, ou muito menos do que isso em relação à vida espiritual. Passamos por atribulações? É gostoso passar? Claro que não. Evidentemente que não. Mas se nós tivermos a compreensão necessária, o entendimento necessário e a confiança em Deus necessária, isto vai passar e nós vamos dar graças a Deus por tudo aquilo que nós vivenciamos e por ter conquistado uma situação privilegiada no mundo espiritual, ou melhor, em relação às passadas no mundo espiritual. Luiz, pois não. Só auxiliando uma informação que você passou, o nome do pesquisador japonês que pesquisou lá sobre o comportamento dos cristais da água chama Masaru Emoto. Masaru Emoto, exatamente. Exatamente isso, Masaru Emoto. Cristais de água, alguma coisa assim, o nome da pesquisa que ele fez. Na verdade está lá Masaru Emoto, a mensagem da água. A mensagem da água, exatamente isso. Eu tenho uma memória muito ruim para nomes, etc. Né? Mas, de qualquer forma, o Masaru Emoto, ele faz essa pesquisa, é uma pesquisa extraordinariamente esclarecedora. Porque ele não até onde, pelo que me consta, ele não é cristão, ele não é espírita, ele não tem ligação nenhuma com religião, ele é um cientista que quis saber como é que se comportam os cristais de água submetidos a determinadas circunstâncias. Apenas isso. É muito interessante. Então, se vocês puderem, vão lá, assistam. É curtinho, não é rápido, não é muito prolongado, não é? E vale a pena como esclarecimento, vale a pena como instrução para a gente se lembrar de que o nosso corpo físico, ele é composto de 69,7% de água. No final ele faz exatamente esse questionamento. Como é que você quer que a água do seu corpo esteja? Porque é o nosso pensamento que vai comandar tudo. Nosso pensamento vai comandar tudo. A gente sabe que o câncer nada mais é que o desalinhamento das células. Célula, ela tem lado negativo e lado positivo. Se elas estiverem alinhadas, elas funcionam bem. Elas vão estar alegres e vão funcionar bem. Se elas estiverem desalinhadas, elas vão criar o que a gente conhece como câncer. O que a gente conhece como doença, o que a gente conhece como problema. Não é? E normalmente isso é gerado pelo comportamento do nosso pensamento em desalinho. Em desalinho. Quando nós ficamos ansiosos, quando nós ficamos preocupados, nós nos preocupamos antes da necessidade. Quando nós ficamos com medo, medo é uma palavra que nós devemos riscar do nosso dicionário. E lá, hoje não tem mais dicionário de papel, mas se fosse possível a gente pegar o nosso dicionário de papel e ir lá na palavra medo e riscar, mas riscar de tal maneira que desaparecesse com ela. Não é? Eu entrevistei uma moça, a Dani sabe dessa história, eu entrevistei uma moça lá no nosso centro espírita, isso há quase 20 anos atrás, uma moça bonita. Ela era noiva na época de um rapaz muito bonito, depois veio a se casar com esse rapaz, teve uma filha ou um filho, não lembro bem, acho que era uma filha, muito bonita. E quando eu entrevistei essa moça era noiva ainda desse rapaz, ela começou a falar, eu deixei ela falar bastante. Aí eu comecei a perceber que ela repetia muito a palavra medo, eu comecei a contar. Do momento que eu comecei a contar até o momento que eu falei para ela, ela repetiu 17 vezes a palavra medo. Como uma pessoa dessa pode ser feliz, apesar de ter tudo o que eu falei para vocês? Era bonito, o esposo bonito, teve uma filha bonita, tinha uma condição financeira privilegiada. Mas como é que uma pessoa
que se porta diante da vida com medo, pode ser feliz? Não vai ser feliz nunca. Há razão para ter medo? Evidentemente que não. O medo é uma coisa subjetiva, como a coragem é uma coisa subjetiva. E nós precisamos ter coragem. Se nós pegarmos os nossos antepassados, pais, mães, avós, bisavós, eu conheci minha tataravó, morreu com quase 100 anos, né? Era uma empreendedora, uma italiana de quase 2 metros de altura, braba, que era o demônio. Teve olaria, teve restaurante, teve um monte de coisa, ficou rica na vida, né? Não tinha nada, ficou rica como todo imigrante, né? Veio para cá sem nada. Mas eram pessoas corajosas, eram pessoas que encaravam os problemas. Se você se encolher diante da vida, se você se retrair, não vai ter solução no mundo para você. Qual é a solução? Sacudir a poeira e encarar, e enfrentar. Seja o que for. Meu pai me contou cada história, não vou repetir aqui porque são histórias longas, mas cada história cabeluda. Eu ficava me imaginando naquela situação, meu Deus do céu, se tivesse uma situação como essa, como é que eu iria reagir? Né? De não ter o que comer em casa, 2 filhos para criar, de não ter o que comer em casa, sair de manhã, andar 17 quilômetros até o centro de São Paulo para fazer uma entrevista de emprego sem um café no estômago. Quer dizer, é gente que nós temos hoje uma situação melhor, uma situação mais privilegiada em função dessa gente, em função da coragem dessa gente, da determinação dessa gente. E a minha mãe, ela foi obrigada a aguentar concreto, pedaço de tijolo, resto de telha dentro de casa para poder reformar a casa, porque não tinha como sair para outra casa, não tinha outra. Tivemos que fazer a reforma com nós dentro, né? E tivemos que tirar uma parede, que a parede que dava de fora a fora na casa, para poder colocar lá na divisa, que dava quase 40 centímetros da divisa, com a gente dentro, torcendo para não chover, porque a gente dormiu olhando as estrelas, né? E a mamãe suportou aquilo, teve câncer, 32 anos doente, né? E suportou essa com galhardia, com coragem, todas essas adversidades, né? Então, a gente mirando nessa gente, se espelhando nessa gente, a gente tem que ver o quanto a gente tem necessidade de ser corajoso, né? A gente tem uma situação privilegiada, ou não? Eu acho que não há como negar, né? Eu acho que são 2 palavras que o senhor falou muito interessantes. O medo e a coragem. Se a gente utilizasse a mesma proporção na coragem que a gente utiliza para o medo, como a gente não sofreria. E eu falo por experiência própria, né? Trato de transtorno de ansiedade. Quando comecei a frequentar o centro espírita, a fazer a terapia, era o medo que prevalecia. O senhor falou mesmo do quê? E eu me lembro que uma das primeiras sessões a psicóloga me falou assim: levanta, vai, coragem. E eu comecei a utilizar isso em determinados momentos, tá? E eu vou dizer o quão prazeroso, gratificante, produtivo era o dia, era o que eu estava fazendo. Eu confesso que para sair de casa, essa coragem tinha que ser algo assim. Então é começar a utilizar realmente essa proporção de coragem, né? E aí você vai, a vida vai acontecendo. Então eu falo por mim, o medo era algo, a coragem não existia. E aí faz terapia, vai no centro espírita, eu ouvia muito que eu falar. Eu sou uma que tenho um dicionário antigo rabiscado, tenho mesmo palavra. Eu já aprendi com o senhor lá, faz tempo, ele está aí, e rabisquei mesmo. E na realidade, tantos anos aí no centro espírita, é que eu fui aprendendo. Então hoje é uma dica, utilizar muita proporção, tira toda essa proporção imensa do medo, joga na coragem e vai porque as coisas vão acontecendo e a gente não pode parar. Dá tão certo, fácil, não foi no começo. Mas não é mesmo. Não é? Não é mesmo. Mas dá certo, eu uso.
A gente tem que matar um leão por dia, né, Dani? Exato. Tem que matar um leão por dia para poder encarar essas adversidades. Mas são coisas geradas pelo nosso pensamento. Exato. Gerados pela nossa maneira de pensar. E não há razão para isso. Se a gente for fazer essa pesquisa em nós mesmos, não há razão para isso. A gente faz 5 refeições por dia se quiser. A gente tem uma cama confortável. A gente tem o prazer de ter os nossos parentes, pais, mães, amigos, irmãos ao nosso lado. Uma casa segura para morar. Não há razão para a gente colocar, mesmo que não tivesse isso, não há razão para nós nos entregarmos gratuitamente ao medo. Gratuitamente, porque essa entrega é uma entrega gratuita. A gente se deixa levar por essas circunstâncias. Muito bem, vamos à questão de número 33A. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais que 2 elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: essa opinião é exata. Falta acrescentar também, segundo a disposição das moléculas. Como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Em conformidade com a disposição das moléculas, o corpo pode se modificar também. Então, força e movimento e disposição das moléculas é que fazem toda essa variação da matéria, como nós conhecemos. Pergunta de número 34. As moléculas têm uma forma determinada? Resposta: sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações da primeira. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Então a gente sequer sabe, sequer tem uma ideia do que seja elemento material, né? Estamos muito longe disso, tão distante quanto o cachorro de entender o homem. Vamos para o item 5 agora, que é curtinho. Ficou clara esta parte do item 4, no item 3 que nós estudamos? Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Super claro. Então tá bom. Agora é o item de número 4, espaço universal. Pergunta de número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Até então, até 1857, os cientistas achavam que era limitado. Resposta dos espíritos: infinito. O universo não tem limite, ele está em expansão. Agora os cientistas sabem disso. Agora foi confirmado pelos cientistas que ele é de forma cônica, tubular, aliás, né, e está em franca expansão. Supõe-se limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Aqui tem um rodapé de número 1, que diz o seguinte: as variações de tratamento, aqui é do tradutor, já é do professor José Herculano Pires. As variações de tratamento, ora na segunda, ora na terceira pessoa, correspondem aos momentos em que o espírito se referiu ao interlocutor, pessoalmente, a todos os presentes, ou ainda a toda a humanidade, nossa do tradutor. Kardec faz a seguinte explicação a respeito da resposta dos espíritos.
Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Pergunta do número 36. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Porque até então se achava que entre um planeta e outro não existia nada. Era vago, não tinha absolutamente nada. E hoje nós sabemos, pela orientação dos espíritos, e a própria ciência comprovou, que existe sim. E nós sabemos que são os fluidos. Né? Os fluidos estão em todos os lugares e nós vivemos mergulhados num oceano de fluido. Resposta dos espíritos superiores a Kardec: não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos, que são os fluidos. O homem não tem instrumento para perceber os fluidos, né? de tão sutil, né, que ele é. Daria para dizer que os fluidos estão aí para o universo, assim, uma comparação apenas simplista, né, como o oxigênio está para nós. Né? Olha, acho que até numa situação mais sutil ainda. Mais sutil ainda, porque se a gente soprar, ou então houver um vento, qualquer coisa, a gente consegue perceber o ar, né? O fluido a gente só percebe a situação do fluido pelo sentimento que ele desperta em nós. Quando nós nos sentimos mal, nós sabemos que o fluido do ambiente não está bom. Foi mal qualificado, porque quem qualifica o fluido são os nossos pensamentos. E quando nós nos sentimos muito bem em algum lugar, é porque aquele fluido está bem qualificado. Por isso que ele é agradável ao contato. Né? Por exemplo, numa igreja, num centro espírita, num templo, normalmente nós nos sentimos bem. Por quê? As pessoas que ali vão com o objetivo de fazer preces, de elevar o pensamento, vão com pensamentos bons e tal. Por exemplo, já não acontece isso dentro de um escritório de advocacia. Você vai no escritório de advocacia, normalmente você se sente muito mal. Por quê? Todo mundo vai ali para resolver problema. Vai ali com ódio, com desejo de vingança, com vontade de prejudicar o próximo, seja lá o que for. Né? Então, o ambiente fluídico, normalmente, ou quase sempre, não é muito agradável. Né? Aqui tem o rodapé de número 2 que diz o seguinte: todos esses princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo. Veja-se o livro El Cosmos e sus siete estados de Vasilev, e está no Ishkovich, editora Paz, Moscou, tradução castelhana. Muito bem, vamos passar aqui, nós temos ainda alguns minutinhos, vamos passar aqui para o capítulo de número 3, Criação. Alguma pergunta a respeito daquilo que nós acabamos de estudar? Rafael, fique à vontade aí, você está conosco, se quiser digitar alguma coisa. Estão me avisando aqui, o Google está me avisando que nós temos 10 minutos aqui de tempo para encerrar o nosso vídeo. Mas tem bastante tempo, dá para a gente estudar bastante coisa ainda e fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem. Capítulo 3, Criação. Não tem nenhuma pergunta, tudo em ordem, né? Tá. Criação. Item 1, formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados,
todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. 37ª pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existe de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, foi criado de alguma maneira. De que maneira? Nós sabemos. Através do elemento espiritual e do elemento material. A ação da inteligência dos espíritos sobre a matéria é que deu origem para tudo. Os espíritos agem até hoje sobre a matéria, criando, recriando, aperfeiçoando, melhorando, modificando tudo aquilo que nós conhecemos como matéria, agindo sobre o elemento material. Kardec acrescenta o seguinte: a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, e que, não podendo ser uma obra do acaso, deve ser obra de Deus. Questão de número 38. Como criou Deus o universo? Pergunta de Kardec. Resposta: para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. É uma expressão corrente, não é? Ou seja, está mais ligada aos ensinamentos da Igreja Católica do que aos ensinamentos dos espíritos. Porque, na realidade, o que criou o universo foi a criação do elemento espiritual, do elemento material e das leis universais, que regem o mundo material e o mundo moral. Essa é a criação. Daí é que deriva tudo. As leis têm as suas determinações, e tudo aquilo que está abaixo das leis de Deus seguem, quer queiram, quer não queiram, essas determinações. Ah, mas nós temos o livre-arbítrio, tá bem. Ao lado do livre-arbítrio nós temos a lei de causa e consequência. Você pode agir como você quiser, mas você vai ter que responder pelas suas ações. Então, as leis do Criador, elas são perfeitíssimas, no mais absoluto significado dessa palavra. Perfeitíssimas. É isso que dá origem a tudo. Não é? Elemento espiritual, elemento material e as leis de Deus, as leis naturais. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênese. Gênese de Moisés. Não o livro A Gênese de Kardec. Está lá no Gênese de Moisés. Abre aspas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Fecha aspas. Uma forma de entender, não é? Lá na primitividade do homem, o homem entendia as coisas desta forma, desta maneira, não é? Mas são palavras que exprimem o homem. Ele traz dentro de si essa convicção. Ele traz dentro de si a convicção de que algo acima dele, acima de todas as coisas, existem. É intuitivo. O homem intui dentro de si, pelo seu próprio pensamento, pelos seus próprios princípios, pela sua origem espiritual, que é assim. Ele pode não admitir, por uma questão de orgulho, de vaidade, de egoísmo, seja lá do que for, ele pode, num determinado momento da sua existência, não admitir isso. Não é? Mas ele sabe intimamente que é assim. Como a existência aqui na Terra, ou em planetas como o nosso, não é uma só, vai chegar num determinado momento que ele vai se dobrar às evidências. Questão de número 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta. Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Questão de número 40. Os cometas seriam, como agora se pensa,
um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Resposta: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos e não na vida das pessoas, como acreditam os astrólogos, né? A astrologia, né, não tem nada a ver com astronomia. Astrologia é coisa de quem quer acreditar no sei lá no que. É fantasia pura, não tem nada a ver com realidade. Os corpos celestes têm sim influência, mas nos fenômenos materiais do mundo, na maré, vendaval, maremoto, terremoto, etc. Mas não sobre a vida das pessoas. Questão de número 41. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Resposta: sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Então, a nossa Terra, daqui talvez alguns bilhões, trilhões, sei lá quantos milhões de anos, ela vai desaparecer. Com certeza. Muda alguma coisa para o espírito? Absolutamente nada. Né? Iremos encarnar em outros mundos, aonde nos seja necessário, aonde nós vamos promover o nosso próprio progresso espiritual. Questão de número 42. Para encerrar os nossos estudos de hoje. Saberemos a duração da formação dos mundos, da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Resposta: nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. Bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Vamos anotar aqui o item Deus, formação dos seres vivos, para a nossa próxima quarta-feira, nosso próximo estudo. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento e depois, o que sobrar de tempo, a gente bate papo. Tá bem assim? Tá ótimo. Muito bem. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força necessária, a coragem necessária para que possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.